Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nós todos. Vamos dar início a mais uma reunião da noite de hoje, com muita paz, né? Muita alegria em Jesus. E o irmão Glauco, que vai fazer a palestra, vai usar a palavra, Glauco. E o tema é o poder terapêutico do amor. Então a gente vai silenciar um pouco, vamos fazer a prece de início para que o Alexandre tome o tempo bem integral para que a gente aproveite muito, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus a Jesus muita paz, muita saúde e que a gente tenha o merecimento, né? De receber, o tamanho do nosso merecimento, a gente receber tudo de bom. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa, mestre amado, cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que a paz de Deus, de Jesus, nosso Senhor, nos envolva hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Então, passar a palavra ao irmão para que ele possa dar início à palestra, né? Senhoras, senhores, que a paz do divino e amado Mestre Jesus continue nos envolver nesse instante. Que assim seja. Graças a Deus, é motivo de alegria e satisfação estarmos mais uma vez aqui nessa noite, sentindo essa energia de paz, de amor, de tranquilidade, essas boas vibrações dessa equipe que desde cedo está aqui coordenando os trabalhos dessa casa de amparo espiritual. Que possamos receber cada vez mais essas bênçãos trazidas do alto. O tema da noite de hoje é sobre o valor terapêutico, o poder terapêutico do amor. O amor, nós sabemos que ele é de essência divina. O amor é um sentimento que todos nós temos. Geralmente nós associamos o amor a uma determinada parte do nosso corpo, que é o coração. Muitas pessoas dizem que amam com o coração. Mas, na verdade, o amor, ele está em todo o nosso corpo. Hoje a ciência já se desenvolveu e já se sabe que nosso cérebro é um dos órgãos mais importantes e ele que comanda tudo, inclusive com relação às emoções, aos sentimentos. E o coração, a gente sente realmente algo relacionado com emoções e sentimentos quando libera determinados hormônios, como a adrenalina, que aí ativa e aumenta os batimentos cardíacos. Então, geralmente, quando a gente ama, vem uma energia tão forte que mexe com todo o nosso corpo. E o coração, como é mais forte, esse músculo que pulsa, que ativa a circulação no nosso corpo, a gente acaba sentindo mais forte nele. Mas, na verdade, não é só ele que sente essa energia dos sentimentos, do amor. A gente sabe que, por exemplo, existe a questão do estômago, também chamado plexo solar, que é esse chakra gástrico. Muitas pessoas, quando se estressam, por exemplo, um excesso de raiva pode ter queimor no estômago, né? E aí vem gastrites, úlceras, refluxo e problemas que são cada vez mais comuns, não só pela questão alimentar, mas também pela questão emocional. E não é de hoje que se sabe a relação entre a mente e o corpo. Juvenal foi um grande filósofo que viveu 100 anos depois da vinda de Jesus Cristo, mais ou menos. E ele disse uma frase que até hoje ela é reproduzida no mundo todo. Mente sã, corpo são. Todo mundo aqui, eu acredito, já ouviu falar dessa frase. E a gente precisa refletir na sabedoria em 4 palavras. Veja só, 4 palavras. Mente sã, corpo são. O que é que significa essas palavras? Se a nossa mente está sã, ou seja, saudável, equilibrada, em harmonia, o nosso corpo também vai estar saudável, equilibrado, em harmonia. Ou seja, muitos problemas que nós sentimos
são derivados da nossa mente. Nós criamos a nossa realidade, a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, a nossa insatisfação. O céu ou o inferno são criações de nossa mente. É isso que a doutrina espírita vem nos esclarecendo há muitos anos. A própria Igreja Católica hoje já reconhece isso. O Papa João Paulo II falou sobre isso. Antigamente se pensava que o céu era lá em cima e o inferno lá embaixo. Isso já se acabou, porque o planeta Terra, ele é redondo, achatado, claro, nos polos. Não é um círculo perfeito, mas ele tem um aspecto mais redondo. Então não existe em cima nem embaixo, porque ele gira. A Terra gira, o planeta gira em torno de si mesmo e ao redor do Sol, no movimento de rotação e de translação. Isso a gente aprende quando é criança, minha gente. Mas infelizmente ainda hoje tem pessoas que não entendem. Infelizmente as pessoas têm preguiça de estudar, têm preguiça de ir para a universidade, de pesquisar. Infelizmente o sistema não favorece muito e a gente vê a educação sucateada. Não é de agora, entra governo, sai governo, muda governo. E infelizmente a gente não tem uma conscientização para a importância da leitura, para a importância da educação, para que a gente possa compreender. Graças a Deus a doutrina espírita é uma doutrina que incentiva o estudo, a instrução. A gente precisa ler mais, estudar mais. O mínimo, gente, prestar atenção numa palestra, né? A gente vem para cá com tanta boa vontade, estuda o tema, tenta desenvolver da melhor forma possível. A gente não ganha dinheiro para isso não, é um trabalho voluntário. As pessoas estão aqui fazendo um trabalho de passe, de consulta espiritual, tratamento espiritual. Não só aqui nessa casa espírita, mas em tantas casas. Aqui no bairro do Engenho do Meio é um lugar abençoado. Tem muitos centros, graças a Deus. E a gente tem que se unir. E não só os centros espíritas, mas também a Igreja Católica, a Igreja Protestante. É o ecumenismo que a gente precisa pregar e colocar em prática. Mas, infelizmente, os seres humanos criam muros em vez de criar pontes. A gente precisa compreender que nós estamos interconectados. Ninguém está sozinho. Às vezes a gente pensa, eu vou fazer uma coisa aqui sozinho, ninguém vai saber. Olha que ilusão, meu Deus do céu. Você quer enganar quem? Por quê? Nós não estamos sozinhos. Nós temos companhias espirituais. Tem gente que fica com medo quando ouve isso, né? Meu Deus do céu, quer dizer que tem espírito até dentro do banheiro, né? Aí o povo fica neurótico, né? Com medo. Não é bem assim, né, gente? Claro que os espíritos respeitam a nossa intimidade, se a gente também se dá o respeito. Mas se a gente quer a companhia dele lá, ele vai ficar onde a gente estiver. Você acha que está sozinho, mas pode não estar. Agora, que companhia você está escolhendo para junto de você? Aí que está a questão. Depende de quê? Dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas palavras e das suas omissões. Cuidado com o que você fala. A palavra tem poder. Cuidado com o que você pensa. Cuidado no que você acredita, que você atrai. Então, hoje se fala muito da lei da atração. Tem um livro que fez muito sucesso chamado O Segredo. E não é mais segredo. Todo mundo já sabe que a lei da atração é o segredo. Que segredo é esse? Que o que eu penso eu atraio. Pode ver, a pessoa que só vive doente, só fala em doença, só pensa em doença, só vive doente. É um ciclo. Porque ela vai atraindo para a vida dela aquilo que seja de ruim ou também que seja de bom. Então uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que fala coisas boas, atrai coisas boas para a vida dela. Prosperidade, abundância, riqueza, saúde. A gente tem que falar de coisas boas. Quer dizer que essa pessoa, a vida dela é perfeita? Não. Não existe vida perfeita. Não existe felicidade absoluta aqui na Terra. Às vezes a pessoa vê, mas esse artista é tão bonito, tão rico, tão famoso, ele é feliz. Será que é mesmo? E a gente vê aí tanto artista usando droga, tentando suicidar, com depressão, tomando remédio controlado, não é? Com ideias suicidas. Então a gente vê que são pessoas doentes, também são seres humanos. Mas ele é padre, mas é ser humano. E aí você vê um padre com depressão, você vê um padre passando por dificuldades. Claro, porque ele é um ser humano. Da mesma forma, pastores, da mesma forma, médiuns, palestrantes, espíritas.
Qualquer um de nós. A gente precisa compreender as nossas limitações, porque ainda estamos num planeta de expiações e provas. A gente precisa compreender isso. Não é destinação da Terra ainda a felicidade completa. Nós estamos em busca da felicidade. A felicidade é o caminho. E o caminho para chegar a essa felicidade é através do amor. Quem ama liberta. Quem ama perdoa. Quem ama não adoece. Quem ama perdoa. A gente precisa compreender esse verdadeiro amor. É o amor ágape. Infelizmente, nós ainda não compreendemos o amor. E aí na Bíblia, na Epístola de João, nós vamos encontrar que Deus é amor. Então, da mesma forma que a gente tem dificuldade de entender Deus, a gente tem dificuldade de entender o amor. Vai além da nossa compreensão racional. Não tem como a gente explicar. Explique para mim o que é Deus. Explique para mim o que é o amor. O amor é uma palavra que tem vários significados, várias explicações, vários sentidos. Uma palavra polivalente, né? Uma palavra que realmente tem vários significantes, significados. E a gente precisa aprofundar mais para compreender o amor, mas principalmente para viver o amor. O amor ele tem que ser vivido, ele tem que ser sentido, ele tem que ser aperfeiçoado, mas requer um treino. Requer força de vontade, requer dedicação, não é fácil. Mas amar também se aprende. A gente aprendeu muitas coisas erradas ao longo da vida. Chega a hora que a gente precisa aprender coisas boas. E o amor que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou, foi um amor especial, chamado ágape. Vocês já ouviram falar de ágape? Quem já ouviu ágape? A palavra ágape. Tem um livro de padre Marcelo Rossi, não é? O nome do livro é Ágape. É lindo esse livro. É um livro fininho, mas bem profundo, que fala desse amor mais profundo. O amor sublime amor. O amor imbatível amor. Então eu trouxe aqui... Qual é o significado de ágape? Ágape é o amor sublime amor. É o amor mais desenvolvido. Eu vou explicar aqui um pouco mais baseado nesse outro livro. Eu falei do livro do padre, mas agora a gente vai trazer um livro espírita. Estamos dentro do centro espírita. A gente respeita, não é que seja errado, proibido ler outros livros. Não, a gente pode ler, deve ler. Eu sugiro a leitura, mas eu vou trazer aqui aquilo que eu gosto mais, que é a doutrina espírita, os livros espíritas. Então esse livro foi escrito por Joana de Ângeles, em espírito, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. O nome do livro como é, gente? Amor, imbatível amor. O que é imbatível? Que não se pode combater, que não se pode bater nem abater, não é? Imbatível. Ninguém consegue matar o amor. O amor não morre nunca, jamais. Ele é imortal. Ah, Glauco, mas tem gente que diz, acabou o amor. É porque nunca teve. Ele se enganou. Era paixão. Paixão acaba. Mas o amor verdadeiro, ele pode mudar, mas ele nunca deixa. Você pode amar aquela pessoa de maneira diferente. Ah, ele era meu amigo, de repente se tornou namorado, de repente se tornou marido, mas aí se separou e agora virou amigo de novo. Deixou de amar? Não, você continua amando, só que de outra forma. É isso que a gente está tentando mostrar aqui. Existem vários tipos de amor. Então a palavra amor, ela pode ser falada de várias formas. Ágape é uma forma de expressar o amor. Então existe o amor ágape, o amor eros e o amor filos. A gente vai explicar aqui, baseado no que diz Joana de Ângeles. Aqui logo no início do livro, ela fala sobre isso. Amor e eros. O amor se expressa como um sentimento que se expande, irradiando harmonia e paz, terminando por gerar plenitude e renovação íntima. Igualmente se manifesta mediante as necessidades de intercâmbio afetivo. Olha, o intercâmbio é uma troca de energia, tá? No qual os indivíduos se completam, permutando hormônios que relaxam o corpo e dinamizam as fontes de inspiração da alma, impulsionando para o progresso. Então, quando a gente ama, a gente fica inspirado. Antigamente, os artistas tinham musas inspiradoras, não é? Então, eram aquelas pessoas que eles se apaixonavam, que eles amavam e que ajudavam. A pessoa, quando está amando, quando ela está apaixonada, ela tem mais ideias criativas, ela pensa mais positivo, ela atrai mais coisas boas para ela, ela progride, ela cresce, ela irradia paz e harmonia.
Sem ele, se entibiam as esperanças e deperece o objetivo existencial do ser humano na Terra. Então todos nós temos um objetivo aqui na Terra. Ninguém reencarna sem um objetivo, sem um propósito, sem um porquê, sem um para quê. Então a gente precisa entender o sentido da vida, da existência do ser humano. Nosso propósito aqui na Terra. Quando a gente se desvia desse propósito, a gente fica sem esperança, a gente fica triste, melancólico, depressivo, né? E aí ela continua explicando. A harmonia e a satisfação de ambos os parceiros constituem um equilíbrio do sentimento que se espraia e produz plenitude. A libido, sob os seus impulsos, como força criadora, não produz tormento, não exige satisfação imediata, irradiando-se também como vibração envolvente e material, profundamente psíquica e emocional. Então, há uma energia de vida, a libido, o desejo. Freud fala sobre isso. Freud foi um grande estudioso da mente humana, é considerado o pai da psicanálise, Sigmund Freud. E ele fala sobre essa energia da libido que tem a ver com a pulsão de vida. Quando o sexo se impõe sem amor, a sua passagem é rápida, frustrante, insaciável. Por outro lado, os mitólogos definem Eros, na conceituação antiga do Olimpo grego, como sendo a divindade que representa o amor, particularmente de natureza física. Então esse conceito de amor Eros é um conceito bem antigo, da época da mitologia, não é? Grega, do Olimpo. Então, é aquele amor mais carnal, mais físico, mais hormonal, tá certo? E aí está associado também à paixão, né? Posteriormente, os romanos identificaram-no como Cupido, filho de Vênus. Foi tido como o mais poderoso dos deuses durante muito tempo. Então, sempre está associado a poder, né? O importante, porém, é que, em nosso conceito pessoal, o amor transcende os desejos sexuais. Enquanto Eros, que pode ser portador de sentimento afetivo, caracteriza-se pelos condimentos da libido, sempre direcionada para os prazeres e as satisfações imediatas da utilização do sexo. Então, o amor ele vai além do desejo sexual, mas às vezes eles andam juntos. Então pode acontecer de você ter o sexo junto com o amor. Ou pode acontecer de fazer o sexo também sem o amor. Como ele diz aqui, que é uma coisa mais carnal, mais de libido, não é? O amor, ele é permanente, enquanto o Eros é transitório. Inclusive tem uma música de Rita Lee, né, que faz muito sucesso, falando da diferença do amor e sexo, né? Do sexo e do amor. Então o Eros está mais associado ao sexo, é uma coisa mais transitória, mais passageira. O amor ele é permanente. O primeiro, que é o amor, felicita, portanto, proporcionando alegrias duradouras. O segundo agrada e desaparece, voraz, como chama crepitante que arde e gasta o combustível, logo se convertendo em cinzas que se esfriam. Eros toma conta dos sentidos e responde pelas paixões desenfreadas, pelos conflitos da insatisfação que levam ao crime, ao desespero. Então, às vezes a pessoa diz, ela matou por amor. Não existe isso, né, gente? Que amor é esse que leva a pessoa a cometer um crime? A matar, a violentar, a agredir. A gente está vendo aí tantos crimes passionais, egoísta, não é? É um amor egoísta, é um amor possessivo, que gera ciúme, é um amor infantil. Isso, é possessividade, né? Obsessão de encarnado para encarnado. Também pode ser classificado como obsessão, não é? Então, leva ao desespero, leva a conflitos, né, de insatisfação. Então, é um amor ainda muito pequeno, muito infantil, é o amor Eros. Já o verdadeiro amor, ele dulcifica e acalma, ele espera e confia. O amor utiliza-se de Eros, sem que se lhe submeta, enquanto este raramente se unge do sentimento de pureza e serenidade que caracteriza o primeiro. Os atuais são dias de libido desenfreada, de paixão avassaladora, de predominância dos desejos que desgovernam as mentes e aturdem os sentimentos sob o comando de Eros. Não obstante, o amor está sendo convidado a substituir a ilusão que o sexo automatista produz, acalmando as ansiedades enquanto alça os seres humanos ao planalto das aspirações mais libertadoras.
Então é chegado o tempo da gente aprender a amar de verdade, né? Compreender que o sexo, ele é feito para a vida e não a vida para o sexo. Então a gente precisa ter a educação sexual, a gente precisa compreender essa energia do desejo, do prazer, do libido, né? E não fazer disso uma fuga, procurando preencher um vazio existencial que muitas vezes existe dentro do ser humano, às vezes vindo de uma ferida do passado que a gente precisa cicatrizar. Então o início do livro, gente, tem uma mensagem muito bonita. Como é o nome do livro mesmo? Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles. Tá? Ela começa na apresentação do livro falando sobre a excelência do amor. Aí ela diz assim: o processo de evolução do ser humano tem sido penoso, alongando-se pelos milênios, sob o impositivo da fatalidade que o conduzirá à perfeição. Olha aí, é fatal, não tem como escapar. Um dia nós vamos ser perfeitos, agora está muito longe, infelizmente, porque a evolução ela é lenta, mas ela é gradual, passo a passo, é uma lei de Deus, é a lei do progresso. Então o que a doutrina espírita nos esclarece é isso, né? Que nós estamos sendo conduzidos à perfeição. Dos automatismos primeiros, nas fases iniciais da busca da sensibilidade, passou para os instintos básicos até alcançar a inteligência e a razão, que o projetarão a patamar de maior significado, quando a sua comunicação se fará mente a mente, adentrando-se a partir daí pelos campos vibratórios da intuição. Então veja o passo a passo. No início era algo automático, automatismo. A gente reagia no automático. É aquela história, bateu, levou, ação e reação, né? A gente agia por instinto. Mas aí a gente vai evoluindo e conseguimos, através dos milênios, a capacidade da inteligência, da razão. E aí você vê René Descartes dizendo, pensa logo existe. A gente precisa usar a mente com raciocínio lógico. Por isso que é tão importante o estudo, para desenvolver a nossa inteligência, a nossa razão. E um dia nós vamos fazer a comunicação mente a mente, que é a telepatia, não é? Mas para isso a gente precisa desenvolver a intuição. Todos nós temos intuições. Agora o problema é que nem sempre a gente escuta ela, não é? Mas o nosso guia, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, ele nos esclarece muitas coisas através da intuição. Mas infelizmente o pior surdo é o que não quer ouvir, né? O pior cego é o que não quer ver. Porque a gente se acomoda na zona de conforto. E aí tem hora que tem que puxar a orelha mesmo para despertar, para acordar, para fazer o bem. Aí é a dor, bendita dor. Graças a Deus, senão a gente não estaria aqui. A maioria da gente só vem para a doutrina espírita, só vai para a igreja porque está sofrendo, porque está com aflição, porque está com problemas. Então esses problemas, esses conflitos existenciais, essas crises é que nos ajudam a crescer, a evoluir, a amadurecer. A gente precisa compreender isso, se libertar dessas prisões que nós mesmos criamos. Essas algemas que nos prendem, os vícios, que a gente precisa ser forte para despertar, porque já perdemos tempo demais. E o tempo não para, e vai ser cobrado. E quem cobra, ó, é a nossa consciência. Não é Deus que castiga, não. Aquela ideia de Deus que castiga é uma ideia ultrapassada. Deus é amor, não tem que ter temor a Deus, não, é amor a Deus. A gente precisa respeitar Deus, compreender Deus e amá-lo. Foi o que Jesus nos ensinou quando falou do maior mandamento da lei de Deus. Qual é o maior mandamento da lei? E ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. É um amor, um maravilhoso amor, um imbatível amor, não é? Continuando, ela escreve, Joana de Ângeles, agir evitando reagir, pensar antes de atuar. Olha aí, que conselho importante que a gente precisa ouvir com atenção. Quantas vezes a gente reage em vez de agir? Quantas vezes a gente faz coisas sem pensar? Por isso que é tão importante o planejamento. Hoje as empresas grandes, principalmente, e até pequenas empresas, vêm mostrando a importância do planejamento.
que é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer. Se projetar. Você já se imaginou daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que é que você vai estar fazendo? A gente tem que pensar no futuro, a gente tem que planejar. A gente precisa ter essa prudência, essa precaução, não é? De pensar no futuro, ter visão. Reflexionar como passo inicial para qualquer empreendimento. Promover a paz, em vez de investir na violência, constitui os passos decisivos para o comportamento saudável. Quantas doenças, quantos problemas poderiam ser evitados se a gente fosse mais pacíficos, mais pacificadores? Evitar de ser tão violento. Porque quando a gente é violento com o outro, a gente está sendo violento com a gente mesmo. O estresse, a ansiedade, que gera a insônia, que gera tantos problemas cardíacos, né, gástricos, nosso corpo todo sofre. Então a gente acha que está agredindo o outro, mas na verdade a gente está se agredindo. Quando a gente deseja o mal do outro, a gente quer se vingar do outro, os obsessores mesmo são doentes. Eles acham que estão prejudicando o outro, mas eles estão se prejudicando. Então a gente precisa parar para perceber. Se olhar no espelho, é uma técnica até de desobsessão que a gente faz. Se olha no espelho, observe para você mesmo. Tem gente que foge do espelho, que não quer olhar, e não é só porque está mais gordinho, não é? Ou porque está mais magrinho, ou porque está mais velho, não. É de olhar para dentro de si. O mais importante não é a cor do cabelo, não é se está gordo, se está magro, não é a cor da pele. O mais importante é o que está dentro, o que é invisível aos olhos, que a gente precisa enxergar com os olhos da alma, percebendo, ter sensibilidade para entender essas questões. O sexo desempenha papel importante no processo da saúde psicológica e mental, não olvidando também a de natureza física. Então hoje, a ciência já comprova isso que Joana de Ângeles está dizendo aqui. Já foi a época que o sexo era considerado pecado, nojento, uma coisa ruim. Não, minha gente. Graças a Deus hoje a gente já pode falar sobre sexo dentro do centro espírita, nas escolas, nas igrejas. Claro que ainda tem limitações. Ainda existe tabu, infelizmente. A nossa sociedade, não é, ainda tem muita hipocrisia, mas a gente precisa ver o sexo com naturalidade. Entender que ele faz parte da vida da natureza, dos animais. A gente precisa entender que o sexo é importante para a saúde da mente e do corpo. Claro que feito com responsabilidade, né? Pela exigência reprodutora, domina os campos das necessidades do automatismo orgânico, tanto quanto da emoção, tornando-se fator de desarmonia quando descontrolado. Olha aí o problema, o perigo está aí, quando foge do controle. Ou precioso contributo para a sublimação, se vivenciado pelo amor. Então, se a gente consegue viver o sexo com amor, a gente vai sublimando, é a sublimação, a gente vai conseguindo evoluir muito, porque é uma energia poderosíssima, tá? O amor tem sido o grande modificador da cultura e da civilização, embora ainda remanesçam costumes bárbaros que facultam a eclosão de tormentos emocionais complexos. Então o amor ele é um agente de mudança, de transformação, não só em nossa vida íntima, individual, particular, mas na coletividade. Quando a gente ama, a gente está ajudando não só a gente mesmo, mas quem convive com a gente, não é? E aí Joana de Ângeles conta uma história que para mim é muito forte. O imperador Honório, por exemplo, que governava Roma em seus domínios, era jovem, algo idiota, covarde, conforme narra a história. No entanto, pressionado por cristãos eminentes, discípulos do amor com A maiúsculo, fechou no ano de 399 as escolas de gladiadores onde se preparavam homicidas legais. Quando a gente estuda a história, a gente vê, né, a questão dos gladiadores. Inclusive foi tema de vários filmes, de séries, né, a história de Espartacus, a história do gladiador que ganhou o Oscar e tudo, né, o filme muito bom. Quando os godos ameaçavam invadir a capital do império, o general Stichilo, em nome do governante do povo, os bateu em sangüentas batalhas, expulsando-os de volta às regiões de origem em 403.
ao serem celebradas as vitórias no Coliseu, o monumental edifício sólido, que comportava 50 mil espectadores, estavam programadas cerimônias várias, como corridas de bigas, desfiles, bailados. Por fim, em homenagem máxima ao imperador e ao general, foram exibidas lutas de gladiadores que deveriam matar-se. Olha como a humanidade era infantil e cruel, que se divertia vendo homens se matando, sangue. Que coisa terrível! Como nós ainda éramos atrasados nesse período, né? E esse povo assistia esse espetáculo. E aí a gente vê que no auge da exaltação da massa, quando os primeiros lutadores se apresentaram na arena, um homem humilde atirou-se das galerias entre eles e começou a suplicar-lhes que não se matassem. O estupor tomou conta da multidão. Olha que lindo! Que logo recuperando a ferocidade, pôs-se a atirar-lhes pedras e tudo quanto as mãos alcançassem, ao tempo em que pediam a morte do intruso, de imediato assassinado para delírio geral. Veja que crueldade desses seres humanos, né? Apesar do terrível desfecho, aquele foi o último espetáculo dantesco do gênero no ano de 404. As lutas de gladiadores foram finalmente abolidas. O sacrifício de amor do anônimo foi responsável pela radical mudança de hábitos na época. Ressurgiram, sem dúvida, de forma diferente naquelas denominadas marciais no Oriente e do boxe no Ocidente, porque ainda predominam os instintos primitivos, mas serão proibidas em futuro não distante como resultado da força do amor. Assim também as guerras, as lutas fratricidas, os conflitos domésticos e sociais, quando a consciência de justiça suplantar as tendências destrutivas, o amor vencerá. A gente precisa acreditar nisso, no poder do amor. Então esse homem anônimo deu a vida dele, se sacrificou para acabar com um costume bárbaro, que as pessoas viam isso como se fosse uma coisa boa, como se fosse uma diversão. Os gladiadores se matando no Coliseu e em outros espetáculos. Os gladiadores de hoje, que é o UFC. Não é isso que ela fala aqui? Ela acabou de falar aqui. O boxe, armas marciais, lutas chamadas marciais, ainda isso mostra o quê? O resquício disso, né? Como ele explica, o instinto primitivo do ser humano. O Freud ele explica isso, é a pulsão de morte. Então existe dentro de nós duas pulsões. A pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Da agressividade. O Japão está assim agora, né? Infelizmente, em todo lugar do mundo. Faz parte do ser humano, não é no Japão, no Brasil, em todo lugar. Faz parte da índole humana, a pulsão, o desejo, entendeu? De agressividade, de morte, de raiva, de ira, né? A Igreja Católica diz que a ira é um pecado capital. Veja só, é um pecado, um dos 7 pecados. Todos nós temos o sentimento de raiva. Agora, se ele não for controlado, se transforma na ira, no ódio, né? E na violência. Então a gente precisa ter o controle, o domínio. O homem-bomba, né? Isso, a gente precisa ter esse domínio para não se matar. Porque o terrorista, ele bota uma bomba, explode, mata os outros, mata ele mesmo. Mas tem pessoas que não botam uma bomba física, né? Mas bota bomba através da palavra. A palavra que agride, a palavra que maltrata. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Para que a gente possa fazer o bem em vez de fazer o mal. Para que a gente desenvolva a pulsão de vida, em vez de querer só desenvolver a pulsão de morte. Gente, essa mensagem foi dada em 18 de maio de 1998, na cidade de Salvador, pelo Espírito Joana de Ângeles. E aí, no início do livro, ela foi freira em uma de suas encarnações. O amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro daqui tão importante, né, de Allan Kardec,
que eu acredito que todo mundo tem. Quem não tem ainda esse livro, por favor, compre o quanto antes e estude em casa. É um livro que tem que ser lido e estudado constantemente, pelo menos uma vez na semana, durante o culto do Evangelho no Lar, naquele dia, naquela hora certa, junto com a família. Então aqui, gente, nós encontramos no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, né? A parábola do bom samaritano, né? Que é o exemplo de amor, que viu aquela pessoa lá ferida e foi, acolheu, cuidou das feridas, levou ele para um lugar, uma hospedaria, não é? Então ele foi o próximo, né? Ele agiu com piedade, agiu com sentimento de amor e com caridade, né? Não adianta só a gente ficar sentindo o sentimento, não. A gente tem que colocar o sentimento em ação. E aí depois dessa mensagem, no item 4, fala sobre o maior mandamento, que eu já falei aqui, mas eu acho que vale a pena ler como está na Bíblia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E aqui nós encontramos o poder terapêutico do amor. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente vai amar o próximo como a si mesmo. É a trilogia do amor que a gente precisa entender e praticar. Essa mensagem, ela é muito bonita. Tem uma outra mensagem que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o amor. O nome da mensagem é a lei do amor. O nome do capítulo 11 é amar o próximo como a si mesmo. E aqui ele coloca novamente essa passagem de São Mateus. Então veja, essa passagem de São Mateus que fala do maior mandamento é uma das únicas passagens que estão 2 vezes no livro, tá? E aí a gente vê na instrução dos Espíritos, o item 8, uma mensagem trazida pelo Espírito Lázaro, na cidade de Paris, no ano de 1862. E aí ele começa a mensagem dizendo assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. E aí ele explica que amor é esse. Não amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Olha aí. Que coisa linda, se a gente conseguir visualizar, imaginar um sol, é o amor, olha só, que energia, que força, que poder que tem o amor, não é? A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Então um dia vai deixar de existir tanta fome no mundo, tantas misérias da sociedade, quando a gente verdadeiramente amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente botar em prática o que Jesus ensinou, a caridade, não é? Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. É aquele olhar abestalhado, né? Que está amando. Tá tudo bom, né? Tá tudo lindo, né? Não reclama de nada, não é? Porque o amor faz isso. É como se ele tivesse tomado uma droga, né? O Rivotril, lá que só também forte mesmo na dosagem, fica ali dopado, porque tá amando, né? Tá de bem com a vida, tá alegre, tá feliz, nada vai fazer mal a ele. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Os seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Então não tem angústia da alma. Não tem, porque ele ama. É esse ágape, é esse amor, sublime amor. Ele perdoa, não guarda mágoa, não guarda rancor,
não tem ressentimento, não odeia, não se vinga, não é? Não tem ciúme, não tem segundas intenções, interesses materiais. Ele renuncia, né? O amor verdadeiro, ele é abnegado. Ele esquece de si em favor do próximo, né? Em favor do outro. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Quem foram esses mártires que desceram ao circo? Foram os primeiros cristãos que deram a vida por amor a Deus, a Jesus, a essa doutrina maravilhosa. Veja só, foram perseguidos, foram mortos, assassinados brutalmente, alguns inclusive no Coliseu. Tem um livro de Emmanuel muito bom chamado Ave Cristo, que fala um pouco sobre isso. É um romance, Ave Cristo, que retrata um pouco de alguns desses mártires. A gente conhece também a história de Estevão, que foi apedrejado a mando de Paulo. Tem um livro também de Emmanuel, que é um romance muito bom, Paulo e Estevão, o nome do livro, que retrata um pouco tanto da vida de Paulo como da vida de Estevão, né? O leão que comia os vivos, criança. E aí tem uma outra mensagem dita por Fénelon, na cidade de Bordeaux, no ano de 1861, que é o item 9, que diz assim: o amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Então todos nós temos amor nos nossos corações, na nossa mente, na nossa vida. É uma chama sagrada. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança do amor. A gente precisa compreender isso, né, gente? Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, é possível a gente ser feliz aqui na Terra, gente? Tem uma mensagem que diz que a felicidade não é deste mundo, não é isso? Passageira. A felicidade é passageira aqui na Terra, não é? Mas é possível uma felicidade o quê? Relativa. Absoluta não, mas relativa sim. É possível ser feliz. Eu sou feliz. A gente precisa acreditar na felicidade. Mesmo com doença, mesmo com dificuldades, com problemas, com crises, como eu falei, a gente compreende que tudo isso é necessário para a nossa evolução, não é? Quem tem Deus Então, não sofre. com Deus, né, a gente consegue adquirir a força, a coragem para suportar qualquer dificuldade. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quererias que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Essa é considerada a regra de ouro, a regra áurea. Fazer aos outros o que gostaria que fosse feito com ele. A gente precisa treinar mais essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Hoje se fala muito sobre isso, é empatia. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente precisa desenvolver isso. Será que se eu fosse palestrante e tivesse vindo dar uma palestra, eu ia gostar de ver as pessoas dormindo durante a palestra? Eu ia gostar de ver as pessoas conversando durante a palestra, mexendo no celular durante a palestra? Não, então a gente tem que ter um respeito. Eu não vou fazer com o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo, não é? Será que se eu fosse professor eu ia gostar de ver os alunos, não é? Chegando atrasado, brincando durante a aula, desrespeitando, como a gente vê hoje em dia nas escolas? Então a gente precisa desenvolver a capacidade de empatia, não é? Se colocar no lugar do outro, para ver, não, se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria que a pessoa agisse assim, então eu vou agir assim. Então, gentileza, gente, é algo tão básico, mas as pessoas estão perdendo, né? O profeta lá no Rio de Janeiro dizia: gentileza gera gentileza. Educação dentro de casa. Aí cabe a família, o papel do pai e da mãe é muito importante, né, para educar desde criança. As palavrinhas mágicas, lembram?
por favor, com licença. Um bom dia, gente, uma boa noite, uma boa tarde. As pessoas estão esquecendo, né? Outra coisa tão importante que é tradição nossa, pedir a bênção. Deus te abençoe, a palavra tem poder, não é? Colocar no lugar do outro, né? Existe o direito do idoso, o direito, né, das pessoas, do ser humano. A gente precisa respeitar os direitos, para que os nossos direitos também sejam respeitados, não é? E aí ele termina a mensagem dizendo assim: caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira o bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Olha que coisa linda. É a transição planetária que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma época de mudança, de transformação, de separação do joio e do trigo. A gente precisa compreender essa situação que estamos percebendo já há algum tempo, não é de agora. Os sinais dos tempos. A gente precisa realmente perceber as crianças diferentes. Hoje se fala de crianças índigo, crianças cristais, né? Crianças que vêm com talentos que às vezes são mal compreendidas. Tem um filme muito interessante chamado A Menina Índigo. Vocês já assistiram esse filme? A Menina Índigo. Quem não viu ainda tem na Netflix. Vale a pena. É um filme brasileiro, bem interessante, não é? Que mostra uma menina que gosta de desenhar, tem uma questão de arte, de pintar, e ela também tem mediunidade de cura, né? Ela ajuda a curar algumas pessoas, e os pais não sabem lidar com isso. Então é bem interessante porque mostra, né, um exemplo, apesar de ser ficção, mas que retrata um pouco a realidade, né, que a gente está vivendo já de alguns tempos para cá. E aí depois tem outra mensagem nesse mesmo tema que foi dado por Sansão, né? O tema é a lei do amor. Sansão diz assim: meus queridos condiscípulos, porque Sansão ele foi membro da Sociedade Espírita de Paris. Os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de serdes amados. Quem não quer ser amado, né? É tão bom ser amado. Mas para a gente ser amado, a gente precisa amar. Já diz a oração de São Francisco de Assis: é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Então a gente precisa compreender essas palavras. Porque às vezes a gente só quer receber. Só quer ver a nós, né? Vosso reino nada, né? É o egoísmo que ainda predomina aqui na Terra. Então a gente precisa se libertar dessa chaga, desse monstro terrível, desse câncer. As pessoas têm tanto medo de câncer, né? Mas tem um câncer terrível, que é o egoísmo, que é o orgulho. São as chagas da humanidade que a gente precisa combater. E que vai contra o amor. Então o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então por mais que você tenha errado, não se sinta culpado. Às vezes a culpa ela é destruidora. Ela leva ao remorso, ela leva à depressão, ela leva ao suicídio. Então a gente precisa se perdoar para poder perdoar o outro. A gente precisa se amar para poder amar o outro. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Não é? Então o auto-amor, gente, é algo muito importante. Então os espíritos, eles pedem a gente: amai bastante a fim de seres amados. Este pensamento é tão útil que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Então, para a gente se espiritualizar, não precisa morrer, não. A gente precisa desapegar da matéria. Porque tem espírito que morre e não desencarna. Sabia que tem diferença entre morte e desencarne? Tem gente que morre e não desencarna. Ou seja, desencarnar é se libertar da carne. Então a pessoa morreu, mas está ali presa da carne. No cemitério mesmo, tem muitos espíritos ali presos aos despojos, ao caixão. E outros ficam presos na casa, presos à família, porque não tem desapego. São pessoas apegadas, avarentas. São pessoas que não soltam. Então a gente precisa desprender e entender que a gente não é dono de nada, a gente é mordomo.
Isso aqui é passageiro, tudo passa. A gente precisa entender a impermanência das coisas. Nem tudo é permanente, não é? A qualquer momento nós estamos sujeitos a morrer de acidente ou de morte natural também, de qualquer doença. Então a gente precisa lidar com a morte com naturalidade, de entender que a morte é uma passagem para a verdadeira vida. Estamos passando só uma chuva. Tudo passa, né? A gente precisa compreender isso. E aí Sansão, ele diz, amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para abrandá-las. Então a gente vê tantas dores, tantos sofrimentos. O que a gente pode fazer para abrandar, para diminuir um pouco esse sofrimento? Como pode, gente, em pleno 2019 ainda ter gente morrendo de fome, ainda ter gente abandonada ao léu, vivendo em condições de miséria social? Então a gente precisa ter mais piedade no nosso coração, não é? E fazer de tudo para ajudar o próximo, né? Ter piedade, despertar esse sentimento de piedade, né? Como ele diz aqui, é encarar a grande família humana como sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevar ao infinito. Nós fazemos parte de uma grande família, gente, que é a família universal. Existe o parentesco corporal, que é do sangue, mas existe o parentesco espiritual, que é do espírito. Nós somos irmãos em Cristo. A gente precisa compreender isso. E nos tratar como verdadeiros irmãos. Independente da cor de pele, independente da sexualidade, da idade, da condição social. Sem preconceitos, não é? Isso é que é o mais importante. Então, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro fundamental para nós espíritas. E até quem não é espírita vem estudando esse livro e colocando em prática, que vale muito a pena. Voltando para o livro Amor, Imbatível Amor, eu deixei para o final uma mensagem muito bonita, que vale a pena para a gente refletir. Logo no início do livro, ele diz assim, ou melhor, Joana de Ângeles, né? Ela diz assim: nunca se impõe porque é espontâneo, como a própria vida, e irradia-se. Então, o amor verdadeiro ele não pode ser imposto. Ah, você é obrigado a amar essa pessoa. Não. Tem que ser algo espontâneo. Expande-se como um perfume que impregna agradável, suavemente, porque não é agressivo, nem embriagador ou apaixonado. Tem perfume que é agressivo, a pessoa chega já, aquele cheiro forte. Não é isso não, viu? É um perfume suave, agradável, que é o perfume do amor, de quem ama. Então quem ama exala esse perfume suave. O amor não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. Então não importa que gratificação o ser amado está oferecendo, você não vai amar por ter algo em troca. O amor verdadeiro ele renuncia a isso. Ele não se apega, ele não é possessivo. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. O amor se expressa como um sentimento que se expande. Então ele vai crescendo. Quanto mais a gente ama, mais vem mais vontade de amar, de crescer, de desenvolver esse amor e de multiplicar para mais pessoas serem abençoadas. Mas como eu falei, eu deixei para o final a parte final do livro. O último capítulo do livro é Vitória do Amor. Aí tem uma mensagem chamada Amor Terapia, Amor Perdão, Amor que Liberta e Amor de Plenitude. São 4 mensagens muito bonitas que estão lá no último capítulo do livro. Não dá para a gente ler todo, né, esse último capítulo, mas eu vou selecionar algumas passagens que eu achei bonita para a gente refletir agora no final da palestra. Amor Terapia, que tem a ver com o tema da noite de hoje, né, que é o poder terapêutico do amor. Na casualidade
atualidade atual dos distúrbios psicológicos, como naqueles anteriores, sempre se encontrará como causa o amor ausente. Então, muitas doenças psicológicas, não só a depressão, como a ansiedade, a síndrome do pânico e tantos outros problemas que a gente vê, pode encontrar como causa a ausência do amor. A conquista do amor é resultado de processos emocionais amadurecidos, vivenciados pela conquista do si. O pensamento irradiando essa onda de simpatia afetuosa estimula os neurônios, a produção de enzimas saudáveis que respondem pela harmonia do sistema nervoso simpático e estímulo das glândulas de secreção endócrina. Então veja como está tudo conectado no nosso corpo. Por isso que quem ama não adoece, é mais saudável, né? Porque esse pensamento vai estimular nossos neurônios a produzir enzimas saudáveis. Então, a alegria de viver estimula a multiplicação de imunoglobulinas que preservam o organismo físico de várias infecções. Então, quando a imunidade está baixa, é porque nosso amor está baixo. Não adianta ficar tomando vitamina C com zinco direto, né? Ou achando que só tomando vacina que vai se prevenir da virose ou da bactéria, não. A gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras, daquilo que a gente está vibrando, daquilo que a gente está irradiando. Ela diz, a irradiação psíquica produzida pelo amor direciona vibrações específicas em favor das pessoas enfocadas que, permitindo-se sintonizar com essa faixa, beneficiam-se das suas ondas carregadas de vitalidade salutar. A identificação dessa força poderosa, que é o amor, faculta a utilização de maneira consciente em favor de si mesmo, como de todas as formas vivas. As plantas sentem essa energia do amor, gente? O que é que vocês acham? Os animais sentem essa energia do amor? Sim. Joana de Ângeles explica isso. As plantas absorvem as emanações do amor, ou sentem-lhe a ausência, ou sofrem o efeito dos raios do ódio, que é o amor enlouquecido e destruidor. Olha aí, o que é o ódio? É o amor que enlouqueceu, é o amor destruidor. Veja que conceito que Joana de Ângeles nos traz. Os animais domesticam-se quando submetidos ao dinamismo do amor que educa e cria hábitos. É muito conhecida a história de São Francisco de Assis, que tinha um lobo que aterrorizava uma cidade, e ele conversou com o lobo, domesticou o lobo, e o lobo ficou bem calminho. Veja que coisa incrível, que ser humano lindo, né, evoluído que é Francisco de Assis. O ser humano mais sensível, porque portador de mais amplas possibilidades nervosas de captação, pode se afirmar com segurança, vive em função do amor ou desorganiza-se em razão da sua carência. A amor-terapia, portanto, é o processo mediante o qual se pode contribuir conscientemente em favor de uma sociedade mais saudável, portanto, mais justa e nobre. Essa terapia decorre do alto amor, quando o ser se enriquece de estima por si mesmo. A autoestima, gente, é muito importante. A gente precisa se amar. Não é vaidade, não é egoísmo, não. É o alto amor. A gente precisa perceber as nossas qualidades, não é? E parar de ter esse sentimento de complexo de inferioridade destrutivo, né? Aí depois ela fala sobre o amor perdão, como eu falei aqui, né? Da raiva, do medo, desse sentimento de ódio, né? Que às vezes a gente fica se sentindo ofendido e aí vem aquele ressentimento e isso vai dilacerando a gente como uma brasa, né? Que vai prejudicando a gente por dentro, queimando a gente por dentro. E é importante a gente não revidar o mal pelo mal. Já é uma forma de amar. O amor-perdão é um ato de gentileza que a pessoa se dispensa. O homem maduro psicologicamente é saudável, por isso ama-se e perdoa-se quando se surpreende em erro, pois que percebe não ser especial ou alguém irretorquível. Então todos nós estamos fadados ao erro. Nós somos seres ainda imperfeitos. Nós cometemos erros, a gente precisa se perdoar desses erros, deixar de ser tão perfeccionista, tão exigente, né? E relaxar mais. E aí a última mensagem é amor de plenitude.
E aí eu vou ler a última página do livro para a gente encerrar a palestra, tá? A síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que se conhecem. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em uma trilogia harmônica. Ante a impossibilidade de um homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade de conceber o absoluto, realiza o mistério invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência, esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada momento, crescendo na direção do amor ao próximo, decorrência natural do alto amor, já que o outro é extensão de nós mesmos. Olha aí, o outro é um espelho de nós, gente. Para finalmente amar a Deus em uma transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as emoções e é o responsável por todos os atos. Então veja, Jesus disse que primeiro é amar a Deus, depois amar o próximo como a si mesmo, mas a gente inverteu a ordem, primeiro como a si mesmo, depois ao próximo, por último a Deus. Então não importa a ordem, o importante é que a gente ame, né? Diante, portanto, de qualquer situação é necessário amar. Desamado se deve amar. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. Algemada a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem pelo amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, rompem-se as couraças e os anéis que envolvem o corpo e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. Olha que lindo. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor propiciona paz. O amor é estímulo permanente. Somente, portanto, pelo amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimentam na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Desse modo, mediante o amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. E assim ela termina o livro. Como é o nome do livro, gente? Amor Imbatível Amor. Não é lindo? Eu acho muito bonita a forma como ela escreve, por isso que eu fiz questão de trazer o livro e ler como está escrito. E agora vamos botar em prática o que a gente falou, não é? Amando a si mesmo, amando o nosso próximo, dizendo que ama a gente. É uma palavra muito importante, dizer eu te amo. Não dói não, a gente tem dificuldade de dizer que ama, né? Vamos dizer que ama os animais, as plantas, não é? O marido, a esposa, os filhos, o pai, a mãe, né? Honrar pai e mãe, isso é muito importante. O amor, ele cura, ele liberta, então é uma palavra terapêutica. Agora, lembre de amar a si mesmo. Às vezes a gente ama demais o outro e esquece de se amar. Então a gente precisa também cuidar da gente, não viver a vida cuidando só do outro, né? Às vezes a gente também tem que dizer não para o outro para cuidar também da gente, tá certo? Então que possamos refletir sobre tudo isso e ter uma noite agradável. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Então foi muito bom, maravilhoso, né? Todos nós com certeza gostaram, ficaram tudo quietinho, escutando. Então vamos orar, né? Agradecendo a Deus por tudo que recebemos durante esse mesmo tempo que passamos aqui, refletindo tudo. E só tenho mesmo a agradecer a Deus e a Jesus. Vou pedir a Neide, minha irmã, para fazer a prece final. Senhor Jesus, felizes e agradecidos por tudo quanto recebemos na noite de hoje. Que a tua luz possa brilhar sempre, Senhor, nas nossas mentes, nas nossas consciências. Que possamos fazer aos outros, como disse o nosso irmão que usou da palavra, tudo aquilo que eu gostaria que os outros nos fizessem. Levando isso como lema na nossa vida, nós conseguiremos, Senhor, amar os outros como tu nos amaste, a todos sem distinção. Que Deus seja louvado, e que Jesus esteja sempre na nossa mente e na nossa direção. E assim seja.